Olá, graça e paz a todos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós estamos numa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu quero compartilhar mais uma parábola que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15. É a parábola conhecida, parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Vai ser do versículo 8 até o versículo 10. Uma pequena parábola ali que tem muita graça, muita informação para a gente, muito aprendizado para a gente. Lucas capítulo 15, versículo de 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Curva a tua cabeça, Pai Santo, mais uma vez, nós te damos graças pela tua palavra. E rogamos, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, a vivifique nos nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, com uma visão clara da tua vontade para as nossas vidas, do recado, Senhor, da exortação, do ânimo que o Senhor quer passar a cada um de nós nessa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse capítulo 15 de Lucas é um capítulo muito especial da Bíblia, porque Jesus entregou 3 parábolas de ensino neste capítulo. E as 3 parábolas, ele fala de uma perda, né? E também de uma recuperação. Todas as 3 parábolas têm um foco principal do amor de Deus para conosco, do amor de Deus para com os perdidos. Este é o foco principal da parábola. Há alguns que dizem que Lucas capítulo 15 é como aquele departamento que você encontra em igrejas, em conferências, um departamento chamado Achados e Perdidos, não é? Você vai participar de uma conferência, sempre eles deixam lá reservado um espaço onde as pessoas encontram coisas, levam até lá. Então é o espaço ali de achados e perdidos. E o capítulo 15 de Lucas é exatamente isso, porque ele nos entrega uma parábola que fala de uma ovelha perdida. É interessante as porcentagens. Diz que um homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Então ele perdeu 1%. E então ele fala deste amor de Deus pelos perdidos e que ele deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. Na segunda parábola, que é essa que nós vamos estudar hoje, ele fala de uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda, e ela tinha 10, e ela perdeu uma. Então ela perdeu quantos por cento? 10%. Amém? Perdeu uma de 10%. E depois, na terceira parábola, ele fala de um pai que tinha 2 filhos, e que um foi embora, né? E o outro ficou. E ali eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se ele perdeu 50% ou se ele perdeu 100%. Porque o filho que foi embora se entregou ao pecado, à dissolução, mas o que ficou, no final da parábola, a gente percebe que ele também tinha um coração pesado, um coração cheio de mácula. Mas em ambas as parábolas, Jesus quer mostrar para a gente, em instância maior, em recado principal, que Deus ama o pecador e vai fazer de tudo para nos achar, amém? Para nos encontrar, para nos recuperar. Isso é maravilhoso. Mas como sempre eu acredito que dentro de um ensino sempre cabe mais instruções. E dentro dessa parábola da dracma perdida, eu encontro muitas instruções aqui que servem para a nossa vida diária, que eu vejo com muita importância, E a primeira delas diz respeito a essa questão da perda, né? Da gente estar atento às perdas que se ocorrem na nossa trajetória. Ele conta uma história de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas.
Há alguns que dizem que essa moeda era semelhante ao denário, o pagamento de um dia de trabalho. Há alguns que dizem que essas moedas dessa mulher eram o seu dote. O que era o dote? O dote era um pagamento que era oferecido ao noivo. Interessante, né? Nas antigas, né? Podia voltar nesse tempo, né? Que o noivo recebia um dote para casar, né? Porque é tanto gasto na hora do casamento, né? Se ele recebesse um dote, seria uma benção. Mas naquela época tinha esse tal do dote. E alguns acreditam que ela tinha isso, amarrado, entrelaçado, como num pano de cabelo, que se usava, ou até mesmo no pescoço, aonde ela trazia essas 10 moedas. É como se ela dissesse assim: estou pronta, não é? Pode aparecer o noivo, eu estou pronta, eu já tenho até o meu dote preparado. Mas seja essa situação, ou seja, uma economia que essa mulher tinha, o fato é que ela se apercebeu da perda. Ela não se conforma com aquela situação como se isso fosse normal, mas pelo contrário, a parábola é construída em cima dessa inconformidade da perda. Olha, amados, eu vou te dizer uma coisa: Deus se agrada de pessoas que não se conformam com perdas, mas luta para reconquistar aquilo que foi perdido. Coisa triste é quando a gente vê perdas acontecendo ao nosso redor, e esse contexto se dá dentro de uma casa, onde se torna ainda uma mensagem mais vívida para nós, porque perdas dentro de casa são perdas muito importantes. Não pode se passar despercebido. Há pessoas que estão perdendo muitas coisas e estão dentro de casa. Estão perdendo os seus valores dentro de casa. E isso é muito sério. Porque se você não percebe essas perdas, elas vão se avolumando. Porque tudo começa pequeno. Não é assim? Tudo começa pequeno. Ninguém começa assaltando um banco do Brasil. Começa, às vezes, roubando um chocolate numa loja, pegando alguma coisa dentro de casa. São as pequenas faltas, as pequenas perdas, que quando não percebidas e corrigidas a tempo, pode se tornar em coisas muito piores lá na frente. Então isso é um chamado para a igreja, para que eu e você esteja se apercebendo das coisas que estão se perdendo ao nosso redor, e talvez dentro das nossas próprias casas. E você diz: isso é normal, é coisa de adolescente. Isso é normal porque, né, já passou o período de lua de mel, agora entramos na rotina. Isso é normal, e cada vez você está perdendo mais. E talvez quando você se atentar para tentar recuperar o carinho que se foi, o romantismo que se perdeu, a honra que os filhos devem dar aos pais, a obediência devida, aí você vai tentar recuperar, talvez pode ser tarde. Talvez pode ser tarde e doloroso. Às vezes se torna doloroso. Por quê? Porque as coisas aumentam, as coisas crescem, elas se agigantam. Você pega uma rachadura em uma represa pequenininha, você fala: isso não tem problema, é uma pequena rachadura. Está só escorrendo um pouquinho de água, mas essa represa é uma construção enorme, de rocha, de ferro, isso não tem problema. Mas todo engenheiro sabe que se ele não corrigir aquela falha, aquilo vai aumentar, e vai chegar um dia que toda a represa vai vir abaixo. Toda a represa. Então vamos ver algumas lições que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Primeira delas, que eu acredito que sem ela não teria nem a construção do texto, é você identificar as suas perdas. Você precisa, meu querido, nós precisamos, vira e mexe, fazermos uma autoanálise, uma autoavaliação, olharmos para dentro da gente, para a gente poder encontrar aquilo que está sendo perdido. E precisa ter uma sinceridade, e tem um grande inimigo que impede as pessoas de olharem para dentro de si, é o orgulho. O orgulho é um inimigo sutil. O orgulho é aquele que deixa você sempre querendo que você esteja por cima das coisas, e qualquer coisa que possa te levar a uma humildade,
é rejeitado por esse espírito de orgulho. Então, quando você faz uma autoavaliação e você tem que perceber faltas em você, o seu orgulho vai militar contra isso. Ele vai dizer: não precisa pedir perdão, não precisa tomar este passo, não precisa reparar nada. Mas, igreja do Senhor, se você não estiver atento e identificar as perdas, como você pode recuperá-las? Se essa mulher não tivesse a sensibilidade de perceber que falta uma das 10, como é que ela poderia trabalhar para reconquistar aquilo que se perdeu? E você tem que olhar para a sua casa, para a sua vida. Você tem que olhar para dentro de si. O que está perdendo e você não está tomando conta? Pode ser no seu relacionamento familiar, pode ser no seu convívio com a sua esposa, pode ser, e o texto nos leva a fazer essa aplicação, que essa perda realmente está acontecendo dentro da sua casa, dentro da nossa casa. Há coisas que precisam ser corrigidas a tempo. O que está sendo tirado de você? Talvez você perdeu foi o ânimo. Talvez hoje, para você vir à igreja, você está que nem carro velho, que só pega no tranco, não é? Empurra a ladeira abaixo e vai pegando no tranco, pegando, até que pega e chega. Você perdeu algo, você não está percebendo, porque no começo não era assim. No começo havia uma chama, havia um fogo, havia um desejo. Faltar do culto para você era uma exceção das exceções. Mas sem perceber, você foi perdendo o ânimo. Existe uma causa, você tem que sondar o seu coração. Você tem que sondar o seu coração com sinceridade, se expor à palavra de Deus, para que o Senhor possa ministrar na sua vida. Talvez foi roubado de você a alegria. Você é uma pessoa hoje que passa 90% do tempo com a cara fechada. É difícil tirar um sorriso seu. Por quê, meu querido? Por quê? O que pode ser tão pesado que não te faça se alegrar com mais um dia de vida? Alguma coisa foi perdida nessa caminhada. E você precisa encontrar qual é a perda da minha vida. Lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor corrige a igreja de Éfeso, muito conhecido esse texto, que fala: olha, eu tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Lembra desse texto? Ele não perdeu, ele só deixou. Mas o Senhor dá uma receita importante para se recuperar. Ele fala assim: volte à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Talvez seja isso, meu querido, que Deus está querendo ministrar no seu coração. Não há mais a alegria, o ímpeto de servir a Deus. Volte à prática das primeiras obras. O que você fazia quando você conheceu a Cristo? Você lia a palavra de Deus com um brilho nos olhos, como uma revelação diária para a sua vida. Não era mais um livro de informação, uma história de um povo hebreu, mas era uma revelação para a sua vida. O que Deus tem para mim hoje? Era assim que você lia a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: volte às primeiras obras. No começo da sua fé, você participava de muitas vigílias de oração. E hoje nem na reunião de oração da igreja você consegue mais vir. Volte às suas primeiras obras. Identifique o que foi perdido na sua vida, para que você possa lutar para recuperar, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu percebo de instrução do Senhor para a minha vida e para a sua, é o processo então que se dá para a recuperação. Há um processo. Ela não vai aleatoriamente gritando pelas ruas: cadê minha moeda? Não, ela traça então uma estratégia para recuperar. E ali se inicia um processo. Amém? Deus é um Deus que trabalha nos processos. Vocês viram a palavra de oferta que foi dada agora? Foi um processo de construção e o milagre veio. E essa mulher então inicia um processo. Primeira coisa que ela faz, diz o texto, que ela acende uma candeia.
acende uma lamparina. Nós estudamos isso na última ministração, onde eu ministrei sobre aquela parábola da candeia, em que Jesus disse: não se acende uma luz para colocar debaixo da cama, ou para colocar um cesto. Então essa mulher, ela se viu na necessidade de lançar luz. Por quê, amados? Porque uma casa, voltando ao contexto geográfico, a casa lá nem janela tinha. A casa dos pobres era um barraco, literalmente. Então, não havia luz mesmo durante o dia, só abrindo a porta da frente, mesmo assim não iluminava tudo. Então, ela precisava de colocar luz na casa. Luz. E é lógico, isso está evidente, que a luz se refere o quê? Para aplicação em nossas vidas? A palavra de Deus. Inúmeras são as referências que comparam a luz com a palavra. Por exemplo, Salmo 119, versículo 105, que é o salmo da palavra conhecido, diz lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por que, meu querido, você precisa da palavra de Deus para encontrar o que foi perdido? Por que nós precisamos da palavra de Deus para nos guiar em nossa jornada aqui na terra? Porque a palavra de Deus é a única que é absoluta. As verdades contidas na palavra, elas são absolutas. Enquanto que se nós basearmos nas verdades cotidianas nossas, nas informações cotidianas e até mesmo nos aconselhamentos das pessoas ao nosso redor, sempre vai haver aquela questão: isso é relativo. O que é relativo? Relativo é aquilo que é verdade para você, mas não necessariamente para mim. Então, quando você baseia uma estrutura de vida somente em conversas ou apoios humanos, você não tem o pilar que te sustenta. Por quê? Porque nem tudo que essa pessoa está te apresentando pode ser verdade absoluta, e sim verdade relativa. Então você vai falar para as pessoas acerca de Deus, ela fala assim: mas isso é verdade para você, não é verdade para mim. E de fato, olhando neste prisma, eles têm razão, porque se eu apresentar só a minha verdade, ela não é absoluta. Por isso que a palavra de Deus tem que ser o baluarte da nossa vida, o nosso alicerce, porque a palavra é a verdade absoluta. E eu e você precisamos de uma verdade absoluta, meu irmão. Senão a gente escorrega. Não há firmeza. Mas quando a palavra de Deus entra, ela traz luz. Ela traz luz. Mas o interessante é que nessa passagem que nós estamos estudando, só o fato de jogar luz não resolveu o problema, a princípio. E eu percebi isso quando estava meditando, e é uma grande verdade. Tem pessoas que vêm para a igreja porque ela tem uma perda e ela quer recuperar. Às vezes ela vem para a igreja porque o filho ficou doente e ela vem para rezar, não é? Ela vem para rezar. Eu vim para rezar pelo meu filho. E eles pedem para a gente rezar também, não é? Por quê? Porque tem uma perda e a pessoa quer recuperar a perda. Mas quando ela entra no ambiente que nós estamos, então a palavra é ministrada, o que acontece? Entra luz. E quando entra luz, nem sempre a pessoa encontra a solução para a sua perda, mas com toda certeza ela enxerga a sujeira ao seu redor. Ela enxerga a sujeira. Então tem pessoa que veio por um problema, mas ao se expor à palavra, ela percebe que o problema era bem mais fundo do que aquele que ele estava procurando resolver. Não é assim que acontece? É assim. Eu vim porque eu tenho um problema com o meu filho. Mas quando a palavra começa a trazer luz, ele percebe que o problema com o filho é uma mágoa que ele carrega do seu pai lá atrás, até hoje não foi curado. Então a palavra joga luz. E quando ela abre, então, quando ela acende a candeia e a luz chega, ela olha ao seu redor e fala assim: olha, mas
eu vou ter que fazer uma faxina aqui, porque senão eu não vou achar moeda nenhuma. E assim somos nós. Não importa, meu querido, se você veio buscar o Senhor por causa de uma necessidade pessoal, por causa de uma necessidade familiar, por causa de uma questão financeira. Tem muita gente que vem para a igreja porque diz que os crentes prosperam. Então, o que ele está querendo a princípio é resolver o problema financeiro dele. E ele vem para a igreja. Mas em todas essas circunstâncias, existe um Deus soberano que está sobre tudo e sobre todos, e Ele conhece aquilo que nós precisamos. Então não importa, meu querido, se a pessoa veio na igreja porque ela quer crescer, se ela quer prosperar, se ela quer isso, quer aquilo, a porta da igreja está aberta. Vem para dentro, vem para dentro, deixa a luz entrar e as coisas vão ser mostradas no coração das pessoas. Porque entrando à luz da verdade, meu querido, aí não há como resistir. Não há como resistir. Portanto, primeiramente, tem que deixar a palavra entrar no seu coração, como uma verdade absoluta. Não lute contra a palavra. Não lute contra aquilo que é a verdade absoluta, meu irmão. Aceite e se renda a essa verdade. Só assim haverá transformação verdadeira. Foi Jesus quem disse isso. Ele falou, se você não praticar a palavra, a sua casa vai cair. Essa é uma outra parábola que talvez a gente estude ainda. A casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia. Uma casa construída sobre a rocha é pessoas que recebem a palavra como a verdade absoluta e falam, eu vou viver essa verdade e ponto. E ponto. Ai, mas vai ser difícil, eu vou ter que me humilhar. É a verdade. O que você quer? Achar a sua moeda? Se você quer achar a sua moeda, achar o valor perdido, se renda à luz da palavra de Deus. A segunda coisa que ela é obrigada a fazer, depois que a luz mostrou, é varrer a casa. É varrer a casa. Provavelmente, numa casa de chão batido que havia na época, né? Não tinha porcelanato. É chão batido, né? E convenhamos, né? Toda mulher aqui vai admitir. Uma casa de chão batido também não dá muito ânimo de ficar limpando, né? Não tem brilho nenhum, né? Não tem vidro, mas é necessária a limpeza. Então ela começa a fazer uma limpeza. Limpeza. Que coisa interessante. Eu lembro de uma parábola muito antiga, e talvez você se lembre também, mas sempre tem alguém que não conhece. Lembra daquela mulher que vivia criticando a vizinha? Ela olhava a vizinha pendurando a roupa para secar, ela falava, essa vizinha é muito porca. Daqui eu estou vendo, olha que roupa suja. Estou vendo as manchas na roupa, para que ela está colocando para secar? Por que ela não lava direito essa roupa? E vivia criticando essa mulher. Até um dia que ela resolveu lavar a sua janela, a sua vidraça. Então ela lavou a vidraça da casa dela, e aí então ela olhou e percebeu que a roupa da vizinha estava limpinha. Era a vidraça da sua casa que estava suja. E assim muitas vezes somos nós, apontando para todos os lados, os defeitos de todos, mas é necessário você fazer uma limpeza interna, meu querido. Fazer uma limpeza interna com sinceridade. Quando você critica alguém ou ataca alguém, quais são os verdadeiros motivos? O que te motiva a fazer tal ação? Há alguma coisa obscura na tua alma. Há coisas que precisam ser saradas na tua vida. Mas você não quer deixar a luz te levar a essa limpeza. E você camufla, esconde, deixa a sujeira encobrir. Meu querido, há valores na sua vida que precisam ainda ser ressaltados muito mais, mas você precisa tirar essa sujeira que está encobrindo esses valores. Pensa sempre, eu gosto muito disso, aplico isso na minha vida, e isso me ajuda muito a acertar. Faça sempre uma pergunta simples: o que Jesus faria nessa situação?
O que Jesus faria nessa situação que eu estou vivendo? Nesse insulto, nessa afronta, nessa ingratidão? O que Jesus faria? Se você aplicar isso na tua vida, meu querido, você vai acertar com certeza. Esses tempos atrás eu estava abrindo meu coração com um amigo meu sobre ingratidão, que é uma área que eu preciso de sempre ser tratado por Deus, né? Não tolero muito ingratidão. Eu não sei você, mas quando você faz de tudo, você ajuda e a pessoa ainda assim é ingrata, isso me ataca de uma forma muito ruim, né? E eu fico um pouco, eu tento a descer da cruz, eu sou tentado a descer da cruz, né? E então eu estava desabafando com esse amigo meu, e ele é muito sábio, esse amigo meu, eu gosto muito dele, e não vem na igreja, né? Que coisa, né? Tem muitos valores ainda espalhados lá fora, que precisam ser trazidos, E ele bateu no meu ombro na hora de ir embora, falou assim: sabe o que Madre Teresa de Calcutá disse sobre isso? Eu falei assim: não sei. Ela disse assim: queres fazer o bem? Se prepare para a ingratidão. Uau! Valeu mais do que uma pregação. Queres fazer o bem? Se prepare para a ingratidão. Volta lá naquela colocação que eu fiz. Como Jesus reagiu à ingratidão? Servindo pão molhadinho na boca do ingrato. De Judas. Vê lá na última Santa Ceia. Eu acho que Judas gostava de molhar o pão no vinho. E Jesus sabia disso, falou assim: peraí, eu vou te dar do jeito que você gosta. Quer molhadinho? Molhou. Está aqui, seu Judas. O que tem que fazer, não te demores. Vai rápido. Está aqui o teu pãozinho. Coloque isso na sua vida, meu querido. Tira a escuridão, a sujeira da alma. Sutil essa sujeira. Ela faz com que você se torne uma pessoa má, mas você não é má. Você só está precisando ser curado. Jesus Cristo está aqui para te curar hoje, em nome do Senhor. Limpe a sua casa interior, tire essa sujeira. E a quarta coisa, e a terceira que essa mulher faz, diz o texto que ela procura com diligência. Algumas traduções traz que ela busca com perseverança. Ela então se aplica de uma forma intensa na procura da sua perda, do seu valor perdido. Ela coloca intensidade nas coisas. Eu me lembro que eu ministrei há pouco tempo para vocês sobre o amigo importuno, que é outra parábola. E aonde Jesus, a ênfase maior está nessa resiliência, nessa perseverança de ir até o fim. E vira e mexe eu vou ter que falar sobre isso, porque Jesus falou várias vezes sobre isso. Você não pode, meu querido, desistir no meio do caminho. Você não pode desistir de recuperar os valores perdidos. Bispo, o senhor está falando porque o senhor está fazendo uma comparação de perdas humanas, mas a minha perda é diferente. É o meu filho que não quer mais. É meu filho que abandonou os caminhos do Senhor. É meu marido que se voltou contra a igreja. Os valores perdidos aí não é mais moeda. Eu não posso fazer nada porque Deus deu a eles o livre-arbítrio. Você pode fazer sim. Você pode lutar com eles com armas espirituais. Diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, Deus dizendo através do profeta: eu busquei entre os homens alguém que se colocasse na brecha entre mim e este povo. Deus busca por intercessores, pessoas que estão dispostas a ficar na brecha, a lutar pela vida do outro. Meu irmão, não desiste dos seus, da sua casa de forma alguma. Usa a arma do jejum, usa a arma da oração, usa as armas espirituais, porque este problema é espiritual. É espiritual, meu querido.
Não, bispo, você está enganado, ele abandonou por causa de um irmão que maltratou ele. Não, você não está entendendo. Por trás de todas essas circunstâncias há um poder, um principado. Há uma potestade que milita contra a vida das pessoas. É uma questão espiritual. Em outras palavras, há um demônio que precisa ser destronado da vida dessa pessoa. É uma palavra forte, mas ela é verdadeira. Muitas vezes é isso, principados e potestades, disfarçado numa intelectualidade, disfarçado numa beleza, numa sutileza, e você fala, não, essa pessoa não tem esse trem, não. Olha só como ela é chique, olha só como ela é inteligente. E às vezes, continua sendo problemas espirituais. Aí o texto diz que ela procura diligentemente. Diligentemente. E sabe o que eu gosto? Do finalzinho da frase. Até quando, bispo, eu devo fazer? Até quando eu devo lutar pelos meus filhos? Até quando eu devo lutar pela minha casa, pelo meu marido? Até quando? O texto te responde: até encontrar. Até encontrar. Ela lutou diligentemente até encontrar. Muitas vezes nós perdemos esses valores que Deus nos deu, meu querido, porque nós desistimos no meio da jornada. Porque desistimos por causa da dificuldade, porque não vemos nenhum sinal, não vemos nenhum mover, e falamos, não está acontecendo nada. Ei, escute. As coisas não acontecem no aparente. As muralhas não é no aparente que ela se desmorona. As rachaduras começam de forma interna. Você pode não estar vendo nenhuma mudança na pessoa, mas dentro dela talvez já esteja acontecendo coisas que você nem sonha. Eu gostei de ouvir, eu acho que é verdade, a fonte é uma fonte boa. O filho do Billy Graham ficou muito tempo afastado de Deus, filho do Billy Graham, e dando trabalho, e não queria saber de Deus. E olha que nós estamos falando do filho de Billy Graham, né? Não é de um Éder Nelson, mas é de um Billy Graham, né? Pregou para milhares e milhares de pessoas. Acredita-se que o Billy Graham pregou para mais pessoas do que o apóstolo Paulo. Você vê a extensão do seu ministério. E o filho dele não queria nada com o evangelho. Certo dia ele fez umas malas e saiu numa aventura, falou, eu vou pegar uma carona, eu vou rodar o mundo, sabe essas coisas de adolescente? E ele não era tão adolescente mais. E ele pegou uma carona com um caminhoneiro. O caminhoneiro abriu a porta, ele entrou no caminhão, o caminhoneiro estava ouvindo uma mensagem, sabe de quem? Do Billy Graham. E ele ouviu a mensagem do seu próprio pai, que ele devia ter ouvido milhares de mensagens dentro da boleia de um caminhão, e Deus pegou ele lá. E ele teve um encontro com Cristo. Hoje ele é o que está tocando o ministério Billy Graham, juntamente com uma equipe. Foi de repente? Não. Alguma coisa já estava acontecendo ali, meu querido. Na estrutura da alma daquela pessoa, alguma coisa já estava acontecendo. O Deus Todo-Poderoso já estava diligentemente buscando ele. Aleluia! Ele está diligentemente buscando o seu filho, buscando o seu marido, buscando a sua esposa, buscando o seu amigo de trabalho. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas a única coisa que Ele pede para a gente, meu querido, é não desista. É o que Deus falou para Josué. Vê lá no Josué capítulo 1, Deus dando a comissão para Josué para ganhar a terra prometida, para conquistar a terra prometida. E inúmeras vezes o Senhor fala para ele, tão somente tenha bom ânimo, tão somente não desista, tão somente creia. E Deus manda te dizer nessa manhã, tão somente não desiste antes de encontrar a solução em nome de Jesus. Ela foi até encontrar. Até encontrar. Já ministrei uma vez sobre as muralhas de Jericó.
que eles rodearam aquelas muralhas durante 7 dias e não caía nem um tijolinho sequer. Já imaginou isso? Eles rodeiam, mas Deus não joga nem um tijolo para o chão para animar eles. Tipo assim, ó, caiu já um tijolo. Não caía nada, a muralha ficava intacta. E muitas vezes são assim com as nossas perdas. Parece que nada está acontecendo. Não desista. Deus está trabalhando em nossas vidas. Este Deus maravilhoso que não mede esforços para buscar o perdido, vai alcançar os seus em nome de Jesus. Vai alcançar em nome de Jesus. Portanto, essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você. Fique atento, meu querido, às perdas que estão acontecendo ao seu redor. Não jogue o seu filho na frente de uma tela para você, então, ter tempo de descanso. Se aperceba das mudanças que ocorrem dentro do seu ambiente familiar. Não é normal alguém ficar só fechado no quarto. Não é normal alguém ter senha no celular dentro da sua própria casa. Alô? Você precisa ter senha para tua mulher? Tua mulher não pode ter acesso ao seu celular? Todos nós temos senha no celular, mas é para que um intruso não pegue e faça alguma coisa. Lá tem banco, tem isso, tem aquilo. Aí dentro da sua casa, o seu filho não pode ter senha para você. Teu esposo não pode ter senha para você. Você não pode ter senha para o seu esposo. Amém? Se estão escondendo, não é coisa boa. Se estão escondendo, não é coisa boa. Porque a luz dissipa as trevas. Aleluia. Esteja atento ao ambiente seu, esteja atento aos seus convívios, esteja atento àquilo que é seu e o Senhor tem dado a você, meu querido, para que você não perca os valores nessa terra. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. E o gostoso que no final desse texto, e dos outros também, do capítulo 15 de Lucas, há sempre uma celebração, porque encontrou algo que se perdeu. Não é verdade? Diz o texto então que ela chamou as suas amigas e então celebraram, porque ela achou a dracma que havia se perdido. Deus é um Deus de celebração. E aí então a parábola se fecha dizendo exatamente isso, que da mesma forma, a alegria no céu, a festa no céu por um pecador que se arrepende. Sabe, amados, às vezes a gente fica buscando fórmulas de agradar a Deus. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Será que se eu cantar de pé eu agrado mais do que cantar sentado? Será que se eu orar de joelho vou ser mais ouvido do que orar em pé? Eu não sei vocês, mas muita gente pensa em várias formas de agradar a Deus. Está aí, o Senhor te dá uma hoje. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Você está investindo na vida de alguém para esse alguém conhecer essa verdade? Qual tem sido o seu esforço em direção ao pecador? Qual tem sido o nosso esforço em direção a uma vida? Talvez você tenha que bater na porta dela mais de uma vez. Talvez você tenha que ouvir uns nãos. Talvez você tenha que ouvir aquelas frases: oh, deixa de ser fanático. De novo você está me chamando? Mas não faz mal, porque a sua visão está que haverá uma festa no céu quando esse pecador se arrepender. Aleluia. Glória ao Senhor. Curva a tua cabeça, meu querido. Quem sabe você caiu hoje aqui porque há uma perda na tua casa e você não quer mais, porque isso está crescendo, isso está se tornando maior a cada dia. O Senhor vem ao teu encontro hoje dizendo: chega, basta, vamos colocar uma luz nessa situação. Viva o que a palavra te diz, pratica o que a palavra te ensina, e com certeza vai ser recuperado. Não desista, vai até encontrar. O Senhor está à frente dessa batalha.
O teu Deus não dorme. Ele é o guarda de Israel. O Senhor está cuidando em nome do Senhor Jesus. Então somente tenha bom ânimo, não desista, se esforce dentro daquilo que a palavra te revela, faça a tua parte, traga as vasilhas vazias, e não poucas, porque quanto mais você trazer, mais será a sua bênção. Oh Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse da Tua palavra nessa oportunidade. Senhor, eu sei que Tu és um Deus bom, eu sei, Senhor, que Tu tens o melhor para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a tirar todas as trevas, toda a obscuridade, Senhor, das nossas relações, do nosso jeito de ser, de pensar, de agir, Pai. Que verdadeiramente o Senhor encontre em nós, ó Pai, um coração reto diante de Ti. Santifica a Tua igreja, Pai. Santifica a Tua noiva. Em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor deste Deus, que não mede esforços para buscar o pecador, a graça desse Jesus que se entregou por nós, e a presença do Espírito Santo esteja contigo, com tua casa, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom domingo para você. Que o Senhor te guarde.